Todos juntos, vamos lá? Pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Mais uma vez, todos juntos. Pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Diga assim: o tempo da tua visitação. Tempo de visitação. Dia de visitação. Meus amados, o que encontramos neste texto é uma profunda lição de que o Senhor, Ele visita-nos, Ele vem ao nosso encontro, Ele se direciona para nós, dirige-se até nós, e deste modo, no dia da visitação do Senhor, trazendo louvor ou cobrança, tá certo? O fato é que nós cristãos precisamos entender, e isto não é uma ideia somente do Velho Testamento, de que Deus visita o seu povo. Isto é uma ideia também registrada no Novo Testamento, de que o nosso Deus é o Deus que visita o seu povo, Ele se dirige até o seu povo. Olha o que é que diz o contexto bíblico a respeito de visitação, e tudo dentro do seu tempo determinado. Veja o que é que diz São Lucas capítulo 1, versículo de número 68, diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Esta visitação de Deus para a nação de Israel foi uma visitação boa, uma visitação agradável. Deus libertou e remiu a sua nação. No versículo de número 78, enfatiza também este pensamento: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Deus visitou a nação de Israel com remissão, com misericórdia, e isto é algo peculiar dentro do Novo Testamento. Encontramos também o próprio apóstolo São Pedro, no capítulo de número 2, o versículo 12, que diz-nos o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Dia de visitação. Eu quero que os irmãos compreendam que este raciocínio não é um raciocínio espaçado, diferente, distante do contexto da Bíblia. Deus, Ele visita a sua igreja, Ele visita o seu povo. E o sentido desta expressão original, visitar, aqui usada por São Lucas, e nos outros textos, principalmente do livro de 1 Pedro 2, versículo 12 que lemos, a palavra visitar, ela vem da raiz episcope, que dá a ideia de inspecionar. A ideia é de que Deus visita-nos, Deus se dirige até nós, inspecionando, examinando-nos. Daí se derivou a palavra episcopos, que quer dizer supervisor, superintendente, que quer dizer bispo. A palavra episcopos é bispo, é supervisor, é superintendente. O que é que faz o supervisor? O que é que faz o superintendente? Quando ele está visitando os seus pontos de ocupação, ou os seus pontos, os seus campos vinculados à sua área e o seu campo de atuação. Ele inspeciona, ele examina, ele
Ele avalia, Ele observa. Então o Deus de Israel, que é o nosso Deus, Ele nos visita, é nos inspecionando, é nos examinando, é nos avaliando. Por isso que a visitação de Deus, para uns é louvor, para outros é cobrança. A visitação de Deus para uns é gratidão, tá certo? É motivo de júbilo, de exaltação. Para outros a visitação de Deus é motivo de prestação de contas, é motivo de colocar a casa em ordem, é motivo de ajustamento, é motivo de julgamento. Eu sei que nesta noite você pode estar refletindo aí na sua mente e no seu coração: oh meu Deus, se tu me visitares nesta noite, tu visitará a minha vida com que objetivo, com que finalidade? Porventura eu estou pronto para receber a sua avaliação e o seu exame e receber de ti o louvor? Ou eu estou aqui a mercê da sua misericórdia para receber a reprimenda e receber a repreensão? Isto fica a critério de cada cabeça e de cada coração nesta noite. O fato é que Deus visita o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Quer ser visitado pelo Senhor? Quem quer ser visitado pelo Senhor? Você pode dizer: não, pastor, pede a Deus para que não venha me visitar, que eu não estou pronto, não estou no momento ideal de Deus me visitar e vir ao meu encontro. Meu irmão, se você não está no momento ideal, procura estar a partir de hoje no momento ideal. Desprenda-te de eventual empecilho, ou problema, ou situação, ou amarras, ou ligaduras que esteja atrapalhando do Deus eterno, todo-poderoso, Criador da tua vida, de te visitar, de ter prazer de chegar até a tua presença e de te declarar, tá certo, como servo bom e fiel, que é fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Diz o texto que acabamos de ler de São Lucas, que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus estava visitando, entrando em Jerusalém. Jerusalém era para que estivesse em polvorosa de júbilo e de alegria. Jerusalém era para estar tremendamente, vamos assim dizer, regozijando pela visita do grande rei, pela visita do filho de Davi, pela visita daquele que falou Moisés e os profetas. Ao contrário, Jesus entrou montado em um jumentinho, emprestado ademais ainda, um jumentinho emprestado. Não lhe deram o louvor, a honra e a glória que ele merecia. Daí a colocação que Jesus fez, que não ficaria, ele prevendo a destruição de Jerusalém, que ocorreria no ano 70 da nossa era, quando os imperadores, o imperador romano, o chamado imperador Tito, filho de Vespasiano, entrou em Jerusalém no ano 70 e destruiu Jerusalém. Jesus já estava dizendo que não ficaria pedras sobre pedras, que não seriam derribadas, porque Jerusalém, ela não conheceu o tempo da visitação, não conheceu aquele que veio em nome do Senhor, não conheceu o bendito de Deus que visitava Jerusalém naqueles dias. Louvado seja Deus. Quem sabe se Jerusalém se convertesse, a história não seria mudada. Se Israel não abraçasse o Messias como deveria ter abraçado, a história não seria mudada. É esta lição que eu trago para você nesta noite, amado. Quando você vê Deus te visitando, abra o teu coração, glorifique a Ele, diga: Senhor, eu quero a tua visitação, porque quero estar diante da tua presença, fazendo o teu querer e fazendo a tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amém, igreja?
Só que tem uma coisa, eu quero te declarar, queira você ou não, Deus te visitará, seja trazendo coisas agradáveis ou coisas desagradáveis. Se você é filho dele, ele vai te visitar, trazendo coisas agradáveis ou coisas desagradáveis, não importa. Se você está debaixo do comando dele e do controle dele, a hora que ele te visitar, você tem que levantar os olhos para cima e dizer: Senhor, eu estou à tua mercê, eu estou à tua disposição, eu estou aqui debaixo do teu querer e da tua vontade. Fala, que o teu servo ouve. Aleluia. Ministro sobre a tua vida nesta noite, profetizo sobre a tua vida nesta noite, visitação plena, visitação total, permanência real e corriqueira e contínua do Deus que você serve em sua vida, independente do lugar aonde você esteja, independente do lugar aonde você vá, independente da situação que você se encontre, o teu Deus vai te encontrar lá mesmo, vai te visitar e você vai glorificar o nome dele e vai atendê-lo no tempo de sua visitação. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Levante a sua mão direita para os céus, diga assim: Pai Celeste, eu te louvo, te exalto, receba a tua palavra e tu estás livre, tu estás com a oportunidade de me visitar quando desejares, mais do que a oportunidade, quando tu quiseres. Visita-me, Senhor, trazendo-me nas tuas mãos o louvor, a recompensa, ou a reprimenda, ou a justiça. Amém. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Tem crente que só quer receber de Deus o louvor, tá certo? Mas é preciso receber de Deus também a repreensão e a reprimenda. E quando por ele fores repreendido, não pode fazer desdém, não pode fazer biquinho torto, não pode. Quando por Deus for repreendido, a Bíblia diz que devemos dar graças a Deus, porque Deus corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sabe, meus amados, esta expressão aqui, repreensão, significa não no sentido de essa palavra aqui de Hebreus 12 que eu estou lendo para os irmãos, verso 6 em diante, diz assim: não desmais quando por ele fores repreendido, não desmais. Esta palavra repreender no original é paideia, é um termo que era usado para dizer que você não poderia, mesmo sendo repreendido, ser desestimulado, ser desanimado, desmaiado, perder as forças e energia. Mesmo repreendido, quando Deus repreende o seu povo, ele repreende estimulando, repreende animando, repreende nutrindo de ânimo, nutrindo de amor. A repreensão de Deus é uma coisa tão gloriosa que é diferente da repreensão do homem. Deus repreende dando a saída, ele estabelecendo as vias de alternância para que você saia daquele estado de repreensão e entre para o estado de louvor, de reconhecimento e de recompensa por parte do nosso Deus. Amém, meus amados? Dia de visitação. Quem sabe nós, no final deste ano de 2001, que está se findando, não há um outro pensamento que invade o coração do homem. Olhe para mim, presta atenção. Não há um outro pensamento que invade o coração do homem no final de um ano, de um calendário, a não ser aquele: Senhor, o que é que eu fiz durante este tempo? O que é que eu fiz durante este ano? Poderia
poderia fazer muitas outras coisas melhores, poderia ter realizado obras maiores, poderia ter feito coisas ainda maravilhosas. Mas Senhor, se Tu me deres uma outra oportunidade em 2002, no ano que vem, eu prometo que eu vou fazer coisas maiores e coisas melhores. É este ou não é o sentimento de cada um aqui nesta noite, hein, meus amados? Sentimento de que precisa fazer o melhor para Deus. Portanto eu te digo, se Deus te visitou ao longo deste ano de 2001, até encerrar este ano, quem sabe vai ser nas últimas horas do ano de 2001, vai ser nas últimas horas que Deus virá te visitar poderosamente, trazendo a recompensa, o louvor, ou trazendo a reprimenda, ou trazendo a justiça. Glorifique a Deus, porque o teu Deus é o Deus que está sob o comando e o controle da nossa vida. Amém, queridos? Oh glória! Quero aqui registrar 3 pensamentos. Poderíamos falar sobre outros, mas somente 3 pensamentos a respeito do dia da visitação. Primeiro pensamento, isto pode significar um momento em que o Senhor permite a aprovação. É o chamado momento de crise, momento de visitação do Senhor. Quando Deus visita o seu povo, Ele pode nos visitar, permitir surgir em nossa vida, em nossa caminhada, momento de crises e momento de tribulação, momento de provação, que de repente você está passando e imagina que foi alguma coisa ou algum ser desta vida que criou toda esta circunstância de crise. Mas eu quero te dizer, este momento pode ser um momento de visitação do Senhor. Deus pode ter permitido que a crise eclodisse, ela surgisse na sua vida, para que Ele pudesse te visitar com provação e te levar a se aproximar mais de Deus. Você sabia, olhe para mim, presta atenção, que um dos instrumentos que Deus usa para nos fazer nos aproximarmos dEle é a crise, é a luta, é a tribulação? Você sabia que uma das situações que Deus usa, um dos instrumentos que Deus usa para que nós nos acheguemos a Ele, é justamente a crise e a tribulação? Isto é uma grande verdade. Portanto, meu amado, se você estiver nesta situação de crise, não murmure, não desmaie, não vá aí ao desespero, não adentre pelo caminho da angústia, da depressão e da ansiedade. Olhe para cima e veja o socorro de Deus. Olhe para aquele que tem poder de sanar a crise da tua vida, a tribulação da tua vida, e te dar vitória, e te fazer cantar o hino da vitória, no precioso nome de Jesus. Amém, igreja? Oh, aleluia. Vire-se para o seu irmão aqui, que eu quero falar isto. Vire-se para o seu irmão, pegue na mão dele e diga assim: irmão, as maiores lições de vida, diga assim, as maiores lições de vida foram extraídas do sofrimento, de uma vida de luta. Amém, graças a Deus. Esta é uma grande verdade. Se você está buscando de Deus aprendizado, está buscando de Deus ensinamento, está buscando de Deus amadurecimento, está buscando de Deus, quem sabe, formação de caráter, conforme o caráter de Cristo, quando estiverdes em crise, não venha a murmurar. Diga assim: Senhor, eu quero aprender nesta situação, e Tu vai me dar saída, Tu vai me dar o escape no momento oportuno. Deus pode estar te visitando neste momento de crise. Não se desespere, não desmaie, glorifique a Ele, que no tempo certo Ele vai te dar a saída e o escape, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. E eu vou profetizar sobre a tua vida: você não vai perecer, você não vai sucumbir, você não vai morrer. A luta
luta não vai te matar, você vai superá-la em nome de Jesus. Você vai ter vitória em nome de Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória. Glórias. Aleluia. Crise é tempo desagradável. Crise é tempo de tratativa, é tempo de angústia, é tempo de ajuste, mas é tempo de encontrarmos alternativas a respeito do modo de vida que estamos vivendo, a respeito do modo ministerial, de vida ministerial que estamos andando. Amados irmãos, Deus está no comando e no controle das nossas vidas, e portanto Ele se utiliza da crise, da luta e da tribulação para visitar o seu povo, visitar a sua igreja, visitar os seus filhos. Basta que nós reconheçamos. Como é bonito, Jerusalém não reconheceu o tempo de visitação do Filho de Deus. Quem sabe Jesus está dizendo nesta noite: eu quero visitar a sua casa, eu quero visitar o seu lar, eu quero visitar a sua vida financeira, eu quero visitar a sua vida sentimental, eu quero visitar os seus pensamentos, eu quero visitar o seu caráter. Quem sabe Jesus está dizendo nesta noite: nós temos que reconhecer quando Ele está nos visitando para tratar conosco, falar conosco, nos ensinar e nos orientar. Amém, igreja? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te falar uma coisa: Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo e ainda visita o seu povo. A humanidade, neste 25 de dezembro, comemora a visitação de Deus que ocorreu para Israel há 2000 anos atrás, com o nascimento do Messias. Nós cristãos evangélicos, cristãos bíblicos, os chamados cristãos autênticos, nós comemoramos o nascimento do meigo nazareno todos os dias, tá certo? Porque sabemos que o nosso Deus, Ele visita o seu povo todos os dias. Sabe o que é que acontecia lá no Jardim do Éden? A Bíblia diz que Deus estava por volta da viração do dia, batendo um papo com Adão, batendo um papo numa linguagem popular, conversando com Adão. Deus tinha prazer em vir ao Jardim do Éden para conversar com a coroa da sua criação, com a glória da sua criação. Eu acho que Deus olhava para Adão e dizia: Adão, eu vejo que a minha obra, a obra das minhas mãos é bela. Aí tem um pouco de mim, Adão, em você. Tem um pouco de mim em você, Adão. Quando o pecado entrou no Éden, esta imagem foi destruída, mas com a obra do Calvário e a aceitação de Jesus, a imagem é restabelecida. E Deus está dizendo para nós nesta noite: tem um pouco dele em nós, tem um pouco dele em nós. Aleluia. Portanto, Ele tem prazer de nos visitar. Louvado seja o nome de Jesus. De repente você está lá no seu escritório, na sua escrivania, lá no seu posto de trabalho, na sua máquina, ou lá no seu carro, ou você, irmã, lá na lavanderia, lá na pia da sua casa, você lavando o prato, e de repente dando glória, Deus te visita com poder, com unção, com graça, e você percebe que é o Senhor agindo, o Senhor vindo ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus? Ele vai te visitar ainda neste final de ano de 2001. Deus vai tratar contigo de modo especial e poderoso para te converter, para te restaurar, para te fazer um instrumento poderoso para o ano de 2002. Oh, glória! Aleluias! Meus amados, momento de visitação, tempo de visitação do Senhor, pode ser também um momento que Deus cria em nossas vidas de prestarmos contas a Ele, prestação de contas, tá certo? Isto significa dizer, momento de nós devolvermos para Deus o que Ele nos deu, tá certo? Devolvermos para Deus o que dele recebemos, devolvermos para
para Deus, prestando contas do que dele recebemos. Isto significa dizer, a visitação do Senhor pode ser um momento de prestação de contas, você entende? E isto aqui nós temos que atingir e alcançar aqueles que recebem de Deus o maior dom inefável que a Bíblia fala de sua vida, que é o dom da salvação. Jesus Cristo é o dom inefável. Coríntios 9,15, segunda carta, graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo fala, Jesus é o dom inefável, quer dizer que não se pode descrever, que não se pode dizer na sua plenitude a respeito deste dom. Portanto, a visitação de Deus pode também acontecer no momento em que Ele vem buscar prestação de contas em nossas vidas, daquilo que dele recebemos, e se estamos efetivamente fazendo o que é necessário, granjeando. Deus dá dom e quer que nós granjeemos outro dom, tá certo? Deus dá talentos e Ele quer que nós granjeemos outros talentos, por ocasião da visitação dele. Isto pode acontecer naquele instante de prestação de contas. Eu e você temos que prestar contas a Deus do que Ele realmente nos concedeu para que administrássemos. Nada possuímos, nada temos, Ele que nos concedeu para que, como mordomos dele, isto é, administradores dos bens divinos, possamos trabalhar de tal modo que venhamos a dizer ao Senhor no dia da sua visitação, no momento de prestação de contas: Senhor, eis aqui o que eu consegui granjear. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a voltar para o mês de janeiro de 2001, mês de fevereiro de 2001, mês de março de 2001 e assim por diante, até este tempo de dezembro. Eu te convido a fazer uma análise do que você granjeou ao longo desses meses, se porventura fizeste conforme os talentos e os dons que Deus nos dera no início do ano de 2001. Deus quer da nossa parte, no dia da sua visitação, a Ele prestarmos contas do que Ele nos dera, do que Ele nos concedera pela sua mercê, pela sua misericórdia. Amém, meus amados? Eu quero dizer e enfocar muito bem isto, que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite podemos ultrapassar este momento de prestação de contas. A Bíblia diz que Deus fará trazer todas as coisas, Ele trará à luz das que estão encobertas e daquelas que estão descobertas. O Senhor trará à luz. Ninguém poderá ultrapassar este período, ou este momento, melhor dizendo, de prestar contas a Deus do que efetivamente nós temos que prestar. Eu quero dar um exemplo para passarmos para o outro pensamento e aí encerrarmos com a oração esta palavra. Quando Jesus, entrando em Jericó, a Bíblia diz que ele parou embaixo de uma figueira, capítulo 19 de São Lucas, e estando ali embaixo daquela figueira, não é? A Bíblia refere-se que tinha alguém lá em cima da figueira, chamado Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, e que tinha um anseio tremendo de ver a Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus parou embaixo daquela figueira brava e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Diz a Bíblia que Zaqueu então desceu e, levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente.
Quando Jesus disse que hoje convinha posar em sua casa, Zaqueu desceu depressa e recebeu a Jesus gostoso. E as pessoas começaram a murmurar, porque Zaqueu era pecador, era publicano, a Bíblia diz. E a Bíblia fala então que Zaqueu pronuncia estas palavras diante de Jesus. Ele começou a confessar o pecado dele: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e vou restituir quadruplicadamente se defraudei alguém. Há duas versões aqui, uma dizendo que Zaqueu era um publicano honesto, a segunda que Zaqueu era um publicano que ele cobrava 4 vezes mais o imposto que tinha que cobrar, de tal modo que ele aqui estava restituindo aquilo que ele havia pego de modo inadequado. Mas o que eu quero frisar é que bastou a presença de Jesus para que ele confessasse: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Jesus não disse: Zaqueu, eu quero que você confesse o seu pecado. Não, bastou a presença de Jesus para Zaqueu soltar a língua e confessar que era pecador. Assim acontece, meus irmãos, conosco, quando nós estamos cheios da graça, quando estamos na presença augusta e poderosa do nosso Deus, aí nós confessamos tudo, abrimos o coração, abrimos a mente, nós dizemos para Ele detalhadamente como aconteceu. E sabe o que é que acontece? Jesus não nos julga, Ele não nos repreende punitivamente. Quando nós confessamos, invade a nossa vida e a nossa alma um sentimento de misericórdia e de perdão, que nós saímos restituídos, restaurados da presença do nosso Deus, e o nome dele é glorificado. Amém, igreja? Oh, glória! Que nesta noite possamos compreender o tempo da visitação, que não sejamos como aqueles de Jerusalém, que Jesus entrando em Jerusalém, eles não conheceram o tempo da visitação, o tempo da visita do meigo Nazareno. E para encerrar, meus amados, o tempo de visitação pode ser um momento de regozijo do Criador com a criatura. Eu já disse aqui o que ocorreu. Deus tinha prazer, por ocasião da viração do dia, de ir ao encontro de Adão lá no Jardim do Éden. 3 verso 8 do livro de Gênesis está registrado isto. Mas quando desta ocasião Deus foi ao encontro de Adão no Jardim do Éden, a Bíblia diz que eles estavam nus e esconderam-se atrás das ramagens, atrás das folhas. E a Bíblia diz que Deus então bradou: Adão, onde tu estás? Adão então respondeu: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e estava nu e me escondi. Ele não pôde chegar até a presença de Deus, mas Deus tinha prazer. Este momento de visitação pode ser um momento de comunhão entre o Criador e a criatura. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, olhe para mim, preste atenção. Deus tem prazer em estar perto de você, muito mais do que isto. Deus tem prazer em estar dentro de você, com Ele, com Jesus e com o Espírito Santo. Aleluias, louvado seja Deus. A Bíblia diz em Sofonias 3,17 que Ele se regozija por estar em nosso meio. Regozijar-se-á em ti com júbilo. 3,17 de Sofonias, ele declara que ele tem prazer em estar em nosso meio. E eu vou te dizer uma coisa, Deus tem prazer. Salmos 22 verso 3, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando nós louvamos a Deus, Deus estará presente, visitando-nos e dando-nos da sua graça e da sua misericórdia. Fique em pé agora que eu quero orar com você, no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, igreja?
Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Vamos reconhecer o tempo da visitação de Deus, o tempo da visitação do Senhor em nossas vidas. Erga suas mãos para os céus. Ergamos as nossas mãos para os céus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque tu és um Deus que visita o seu povo. Visita a tua igreja, visita os teus escolhidos, visita, Senhor, a tua nação. Oh Pai eterno, que possamos compreender, entender, que no tempo da tua visitação estejamos aptos e prontos, ó Pai celeste, a entendermos que tu queres conosco nos ensinar. Tu queres, Senhor, que prestemos contas a ti. Tu queres comungar, ter momentos de comunhão, Senhor, conosco, o relacionamento perfeito entre a criatura e o Criador. Fica conosco, abençoa o teu povo, a tua igreja, todos que aqui estão, no precioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.